De número 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 8, só esse versículo. Glória a Deus, que a glória do Senhor, que o poder de Deus esteja sobre a sua vida, dando glória, lhe sustentando, trazendo graça, trazendo ânimo. Diz assim, 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém? Pode sentar. Deus lhe bendiga. O ministério do Espírito, como não será de maior glória? Olha o que Paulo está dizendo. Se nós, amados, formos verificar o ministério de Moisés lá no Antigo Testamento, teve glória, não teve? Deus se manifestou com poder. Águas transformaram em sangue, chuvas de milagre, mar vermelho, sinais extraordinários. Moisés apenas estendia a mão e os milagres aconteciam. Fez milagre em todo o Egito. Paulo está trazendo uma palavra aqui para esta igreja, para esta dispensação, a igreja do Senhor. Paulo, se você ler todo o capítulo 3, você vai ver que ele está falando do ministério de Moisés e do ministério agora do Espírito. O que aconteceu? Moisés teve um ministério extraordinário. Um dia Moisés subiu à presença de Deus para receber as tábuas, palavra escrita pelo dedo de Deus. Moisés se envolveu tanto ali na glória, aquele período de jejum de 40 dias e 40 noites em jejum. Ele se envolveu tanto na glória, ele se misturou tanto com Deus, que quando ele desce do monte, o seu rosto estava brilhando. O seu rosto, a sua face cobria uma glória, ao tão ponto que os israelitas disseram assim: Moisés, cubra o teu rosto, nós não podemos olhar para você agora, não tem condição de nós olhar para você. E alguns comentadores dizem até que eles colocavam a mão na frente e o corpo deles não conseguia ficar de pé, eles não conseguiam ficar de pé mesmo, eles começaram a cair e disseram: Moisés, cobre o teu rosto, porque nós não podemos olhar para você. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles mandaram Moisés colocar um véu. E agora para nós, Paulo está dizendo assim: olha, nós não queremos o véu não, nós não queremos colocar o véu não. O que eles estavam dizendo? Moisés estava dizendo assim, Deus queria se aproximar deles, Deus queria trazer a glória para eles, mas eles rejeitaram a glória de Deus. Quando Moisés subiu ao monte, qualquer animal que tocasse em pé do monte, Monte Sinai, ele morreria. E ninguém mais subiu ao monte. Ninguém mais subiu ali com Moisés. Será que esse era o propósito de Deus? Não. Deus queria que todo o povo se aproximasse dele. Todo o povo se aproximasse dele. Quando Moisés ia para a tenda do tabernáculo, e a Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que a glória de Deus vinha, a glória de Deus se manifestava. Sabe o que o povo fez? O povo chegou para Moisés e disse: Moisés, não deixe Deus falar conosco não, senão a gente vai morrer, fale tu conosco. Amado, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é Ele diretamente falar conosco, pelo Espírito. O propósito de Deus é se envolver conosco. O propósito de Deus é que a glória do Senhor esteja sobre a nossa vida de forma total, poderosa. Olha só,
o ministério do Espírito. Quem é o Espírito? Se nós entendemos quem é o Espírito Santo de Deus, se nós entendemos quem é o Espírito Santo de Deus, nós não viveremos no fracasso, nós não viveremos na lamentação, nós não viveremos na dor. Se nós entendemos a totalidade do Espírito de Deus, e quem Ele é, o que Ele quer, qual o propósito dEle, poderia adoecer pela manhã, mas durante a tarde ou durante algumas horas já estava de pé. Poderia cair no fundo do poço em qualquer situação, mas se levantaria, porque Deus quer, Deus tem, Deus pode se revelar para nós. Agora vamos só ver aqui, ó. Tudo que Jesus fez foi pelo Espírito. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus ministrou foi pelo Espírito. Porque a palavra de Deus diz que Jesus se esvaziou da sua glória. Em Filipenses capítulo 2, versículo 6, Paulo diz assim, ó: Ele assumiu a forma humana, Ele se esvaziou da sua glória, ele ficou como homem. Agora, como este homem, Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele trabalhou, Ele se moveu, Ele agiu pelo poder do Espírito Santo. Ele não fez nada sem o poder do Espírito Santo. Ele não curava sem o poder do Espírito Santo. Ele não pregava sem o poder do Espírito Santo. Ele não ensinava sem o poder do Espírito Santo. A gente, por falta de não conhecer a palavra, ou por dar desculpas, nós falamos assim: quando se trata de poder de Deus, de milagre, de cura divina, de batismo com o Espírito Santo em massa, a gente tenta se excluir desse ministério e diz assim: não, mas isso foi Jesus, era Jesus, mas diferente, era Jesus. Eu confesso para você que era Jesus, o Filho de Deus, mas Ele dependeu do Espírito Santo todos os dias. Tudo que Ele fez, tudo que Ele trabalhou, tudo que Ele pregou, tudo que Ele ensinou, tudo que Ele moveu foi debaixo da mão do Espírito Santo. Você quer ver? Então isso não dá desculpa para nós de também não fazer as mesmas obras, porque eu como carne, você como carne, você como homem, você como mulher, o Espírito está à tua disposição da mesma forma, para agir do mesmo jeito, para trabalhar do mesmo jeito. Olha o que diz Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus cheio do Espírito. Lucas 4, 1. Veja o que diz o versículo 14. Ele voltou pelo poder do Espírito. Olha a diferença, ó. Ele voltou pelo poder do Espírito. Lucas 4, versículo 1 diz que ele foi cheio. Lucas 4, versículo 14 diz que ele